Quando falamos do enneagrama, nós estamos falando de um conjunto de conhecimento. Nós estamos falando de uma representação gráfica de um mapa que nós podemos ler de várias formas. Existem várias formas de compreender o enneagrama em toda a sua amplitude. O enneagrama ele é muito rico, tá? E a abordagem é muito antiga, como eu disse, dessa forma, né, geométrica ser aplicada. E existem várias interpretações. Existem interpretações que vão mais para o espiritual, para a espiritualidade. E no meu caso, eu conheci o enneagrama porque eu queria saber mais sobre mim. E eu conheci o enneagrama em Belo Horizonte, e foi em Belo Horizonte que a pessoa que trouxe o enneagrama para a psicologia veio ao Brasil pela primeira vez. Ele veio para Belo Horizonte nos anos 80, e esse senhor gostaria de apresentar para vocês de início, caso que vocês não o conheçam. Então, muito prazer. Esse é o senhor Cláudio Naranjo, doutor Cláudio Naranjo. Ele foi um psiquiatra, ele era um homem muito interessante, um grande buscador de conhecimentos, e ele faleceu, inclusive, no mesmo ano que Bert Hellinger, em 2019, 2 meses antes dele. Ele foi um professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde ele, até a morte, teve, inclusive, a residência dele. E ele foi um aluno de Oscar Ichazo. Oscar Ichazo que ensinou para Cláudio Naranjo o Enneagrama de uma maneira oral, enquanto ele fazia um retiro de 40 dias no deserto de Arica. Então, ele tinha passado por uma crise muito profunda ao perder seu filho com 10 anos de idade, cujo nome, interessantemente, era Matias, num acidente de carro. E ele, então, se imergiu completamente nesse conhecimento antigo que Oscar Ichazo passou para ele, e ele, como psiquiatra, estava muito interessado nessa forma como nós perdemos nossa própria essência. Como é que nós perdemos de nós mesmos? Como é que nós perdemos a nossa autenticidade? Então, ele teve essa proposta de trazer o enneagrama para a área psicológica, ou seja, não era apenas uma coisa do autoconhecimento esotérico, mas era algo fundamentado também, uma forma de entender as personalidades humanas desde uma visão um pouco mais psicológica. E ele cunhou isso de psicologia dos eneatipos, ok? Ou a psicologia do enneagrama. Isso é uma abordagem de Cláudio Naranjo que trouxe isso ao Ocidente e que foi um grande promotor desse conhecimento, embora que, infelizmente, ele foi absorvido por várias outras correntes que, digamos assim, levaram isso para uma área mais comercializada, como, por exemplo, treinamento de RH em grandes empresas e corporações, né, onde é importante saber o tipo da pessoa para melhor colocar a pessoa ali, né, na própria área, no departamento, ou seja, para, na verdade, fazer essa pessoa se assentar dentro de algo que é um condicionamento, ou seja, promovendo o condicionamento em vez de olhar para o próprio condicionamento, em vez de talvez parar com um certo padrão, um certo hábito que está fazendo mal à pessoa, que está limitando a pessoa. E eu sei que vocês todos talvez tenham certos hábitos, ou vocês tenham certos pensamentos, ou vocês se sintam de uma forma, muitas vezes, ou de uma maneira muito frequente, que não é muito boa, né? Porque estamos falando de algo que, infelizmente, também nos faz sofrer. Nossa própria personalidade pode ser uma prisão. E Cláudio Naranjo acreditava muito nessa abordagem do autoconhecimento para poder também encontrar um caminho de cura. Um caminho de cura não negando quem nós somos, mas acolhendo esse nosso caráter, nossa personalidade, olhando para ela e deixando de nós nos identificarmos. Ou seja, eu tenho uma máscara, né? Eu posso ter uma máscara muito séria, posso ter uma máscara assustada, eu posso ter uma máscara triste,
eu posso ter uma máscara alegre, sim, mas eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa triste ou alegre ou séria, mas a minha máscara mostra isso. Ou seja, a nossa personalidade não é necessariamente o que nós realmente sentimos ou pensamos, e muitas vezes as coisas que nós fazemos refletem essa imagem de que nós somos sérios, de que nós somos alegres, de que nós somos tristes ou assustados, mas isso é apenas um aspecto. Só que nós ficamos tão identificados com esse aspecto que nós formamos um personagem. E esse personagem é que nos acompanha ao longo da vida. E ele vai se formando e se estruturando e fortalecendo. É o nosso caráter. Todos nós temos um caráter forte, viu? Ou seja, ninguém aqui tem um caráter fraco. Todos nós temos um caráter muito bem desenvolvido, porque nós todos tivemos que buscar uma maneira de dar conta daquilo que nos aconteceu lá na infância. E Cláudio Naranjo, ele reconhecia isso. Então, a proposta dele foi de formar uma escola de autoconhecimento que ele chamava de SAT, que é uma sigla inglesa que chama Seekers After Truth, Buscadores da Verdade. É um nome bastante hippie, né? Uma coisa bastante dos anos 60, que foi a época que Cláudio Naranjo estava nos Estados Unidos, né? E ele também buscou nessa escola SAT o conhecimento do Enneagrama com a prática da Gestalt, que é uma linha da terapia, e outras ferramentas como o teatro, tá? E ele então reunia profissionais e terapeutas para trabalhar com as pessoas e as próprias pessoas fazendo várias experiências junto ao Enneagrama para melhor se conhecer. E eu mesmo fiz esse trabalho do SAT, eu mesmo fiz vários anos, desde 2009, esses encontros, esses retiros terapêuticos que foram muito, muito intensivos. O primeiro durou 10 dias, o segundo durou, acho que 8, depois durou 5, 6, não foi mais tão comprido, mas mesmo assim, gente, é dias e dias e dias de se olhar, de se sentir, de entrar em contato com várias partes nossas, das quais nós nos esquecemos, ou que reprimimos, ou que deixamos de lado, que evitamos de nós, porque isso também é uma função do nosso ego. Nosso ego nos protege de nós mesmos. Isso significa o quê? Que nós não estamos sentindo ou nos permitindo sentir algo que faz parte também em nós. Como, por exemplo, raiva. E muitas pessoas com muita dificuldade em expressar e sentir raiva. Tem pessoas que têm dificuldade em sentir e expressar tristeza. Tem pessoas que têm dificuldade em sentir e expressar alegria, ok? Prazer. Hum? Então é muito interessante como essas formas diferentes de personalidade mostram uma parte de algo que, na verdade, deveria ser integrado, algo que faz parte do todo, mas não vivemos o todo, vivemos só essa parte. E expressamos muitas vezes algo que não reflete totalmente nossa realidade interna, ok? Então, gostaria só de apresentar Cláudio Naranjo para vocês. Vocês podem ler muitas coisas a respeito de Cláudio Naranjo. E ele publicou vários livros também sobre o Enneagrama, sobre os Enneatipos, e vocês podem depois buscar também isso. E agora eu quero falar de um aspecto um pouco mais científico que tem a ver com nossos três cérebros, tá? E vocês me desculpam também já, porque quem é da área da saúde sabe que eu cometi um erro aqui, mas como eu sou alemão, meu português ainda sofre algumas vezes, tá? Então eu vou falar do tronco encefálico. Essa é uma parte do nosso cérebro que tem mais de 350 milhões de anos, gente. E que nós compartilhamos com os répteis. E como é que é um réptil? Né? Um réptil é aquele bicho que vai lá e come, porque sente fome, né? Que fica parado quando tem perigo, ou que ataca na hora, né, de se defender, ou que foge, ou que, né, na hora do sono dorme, acorda e vai buscar comida, né? Acasala, né? E se reproduz. Ou seja, todas funções muito materiais e muito básicas.
tá? Aqui estão as nossas funções motoras, funções motoras mesmo, ou seja, respiração, circulação sanguínea, tá? Movimento muscular, tudo isso faz parte daquilo que está no nosso tronco encefálico, ou seja, as coisas mais básicas. E mais importante, todas as nossas sensações, ok? Nossos sentidos estão ali no tronco encefálico. Então, quando eu falo de uma pessoa sensorial, eu não estou falando de uma pessoa que tem muita sensibilidade, uma pessoa que sente quando outra pessoa está mal, ou sente quando alguém está precisando de algo. Não, uma pessoa sensorial, ela percebe muito bem, por exemplo, o ambiente, o que está acontecendo ali. Ela está escutando, ela está vendo, ela sente o cheiro das coisas, ela toca e percebe a textura, sim? Isso é sensorial, isso é motor, isso é uma parte nossa que está ligada nessa parte do cérebro. A segunda parte do nosso cérebro, ou o segundo cérebro que está em nós, é o cérebro límbico, a parte límbica, que tem a ver com uma parte das emoções. Isso é uma parte que nós também compartilhamos com os mamíferos, né? Os gatinhos e os cachorros, por isso que a gente gosta tanto de bicho em casa, porque parece ser alguma coisa parecida que nos diz respeito à relação. Por isso que nós gostamos tanto de ver o cachorro com a língua para fora, abanando o rabo, né? De alegria, um gato que se move, né? E se passa com todo o corpo contra nós, né, com carinho, ronronhando. Isso tudo nos remete a algo relacional com o outro. Ou seja, eu estou vendo alguém e alguém me vê. Eu sorrio para alguém, alguém sorri para mim. Eu olho para alguém, alguém olha para mim. Ok? Então, essa parte límbica é uma parte que acontece nas relações. Eu sei como me aproximar e também tomar distância. Se talvez, por exemplo, tem um perigo, se alguém olha bravo para mim, né? O que que eu fiz? Fiz alguma coisa errada? O que que eu tenho que fazer para aquela pessoa de repente sorrir ou gostar de mim? Tem? Isso está nessa parte límbica, nesse segundo cérebro. E vamos chamar esse o cérebro emocional, ou seja, o primeiro motor, o segundo emocional, tá bom? E agora vem o terceiro, a terceira parte, que é a parte mais nova, que tem 8 milhões de anos apenas de existência, que é o neocórtex, né? A massa cinza. Quando pensamos no cérebro, na verdade, pensamos nessa parte do cérebro. Mas, na verdade, nós temos 3 cérebros, gente. Nós somos tricerebrais. Então, essa parte do cérebro é a parte humana, digamos, porque essa é a parte que nós dividimos com muitos poucos seres, tá? Fora de gorilas e golfinhos, tem poucos bichos no mundo que tem essa parte, e onde falamos do intelecto, ok? Então vocês agora estão talvez com sono, talvez com fome, mas vocês podem olhar no relógio e vocês podem planejar a hora que vocês vão levantar para lanchar ou para tomar um banho, né? Ou seja, vocês se organizam e vocês se controlam, né? Mesmo com um pouco de sono, vontade talvez de fechar os olhos, você com a mente racional, consegue organizar e controlar certas funções que, de outra maneira, né, muitas vezes são difíceis para nós controlar. Ah, a Mari apareceu também. Oi, Mari. Então, tá. Gente, então, nós somos tricerebrados, temos 3 cérebros. Isso é uma coisa interessante. Agora eu vou falar dessas 3 partes, só que dentro do contexto do Enneagrama. O número 3 é muito importante aqui. O número 3, o trino, né? A trindade, sim? Que nós já conhecemos, talvez, né, da igreja, ou né, algo trino como pai, mãe, filho, sim? Ok? Isso tudo tem um significado mais profundo. Mas para nós agora, nós temos também uma representação dessas 3 partes em nós. Ok? Então vamos fazer uma experiência, ok? Para isso eu vou pedir vocês o seguinte: quem estiver aqui comigo, eu gosto muito de ver as pessoas. Se vocês não tiverem problema com isso, gostaria muito de ver vocês, a cara de vocês, se vocês puderem ligar as câmeras. Já algumas pessoas já se mostraram aqui, a Mari, a Ju, a Kaká também. E a Júlia já tinha aparecido aqui, Priscila estava no carro ainda. A Araci também está aqui. Oi, Araci. Boa noite. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos por um momento, se vocês conseguirem, só sentar bem tranquilas. Vocês não têm que fazer nada.
E colocar as mãos sobre as pernas e talvez os pés no chão. E por um momento fechar os olhos. Vamos fazer uma pequena experiência, ok? Eu vou convidar vocês a fazer essa experiência comigo. E quando vocês fecham os olhos, respirando fundo algumas vezes, inspirando, expirando, mais uma vez, inspire, expire. Eu vou conduzir a sua atenção agora a partir do seu corpo, aí sentado, com os pés no chão, olhos fechados. E agora sinta a tua barriga, parte inferior abaixo do seu peito, na região do umbigo. E perceba como é essa parte a nível energético. Quanta energia tem essa parte em você? Quanto você é capaz de colocar atenção nessa parte dentro de você? Uma parte que é ligada à ação. Ação sem emoção. Ação sem razão. Uma ação pura. Assim como os intestinos trabalham, assim como a digestão acontece. Muitos trabalhos e processos internos sem você nem pensar ou planejar algo. Simplesmente acontece de forma prática, material. E você agora perceba quanto que você sente essa parte interna desse seu centro energético. É um centro de quem você é. É uma parte sua. É a parte motora. O centro motor. E com a sua atenção, agora, de olhos fechados, suba e vá até um ponto do seu peito. Ponto plexo solar, um pouco em cima, na altura do coração. Perceba como é lá agora, onde estão os pulmões que respiram, quando se suspira de saudade, aperta o peito, quando ele se abre, o coração bate forte. Aqui é um outro centro, uma outra energia. Aqui é o lugar não da ação, mas sim da emoção. Emoção que você sente quando bate forte o coração ou quando parece que congela. Quando você está em contato com alguém, ou a memória de alguém, pessoa, ou quando alguém te diz eu te amo, ou quando alguém te olha, você talvez sente que algo está errado. Ali está o centro emocional. Perceba o quanto você sente o centro emocional. Essa parte que também existe em você. Essa parte que está ligada às relações. Vamos ainda seguir na nossa jornada para cima. Lá no seu terceiro olho, entre suas sobrancelhas, cabeça. Aqui é a energia da mente, a energia do intelecto, a energia da razão. Uma razão que calcula, pensa, planeja. Uma razão
destacada das emoções podem gerar confusão. Aqui tudo que importa é o pensar, pensamento. Quanto você sente sua atenção agora, quanta energia você percebe nesse último centro aí em cima na cabeça, o centro mental, o centro dessa parte sua, essa energia. Lentamente, respirando, tendo passado pelo centro motor, o centro emocional, o centro mental, respira e abre o seu tempo, os seus olhos. Trazer vocês de volta, porque senão vocês adormecem. Nesse frio aqui do sul, daria para dormir melhor. E é importante agora perceber como que eu percebi onde eu talvez senti mais energia aqui, aqui ou embaixo, na altura, né, do umbigo. Como foi essa experiência para você? Quem de vocês, talvez vocês podem ligar as câmeras por um momento, quem de vocês sentiu mais energia no centro motor? Podem levantar a mão aqui na câmera. Alguém sentiu mais energia no centro motor? Sim? Araci. Ok. Quem sentiu mais energia no centro emocional, aqui no peito, na parte do meio? A Sofia. Sim? A Ju também? Ok. E quem sentiu mais aqui em cima, na parte mental, centro mental? A Mari e a Julie. Ok, muito bem. Ótimo. Então, isso é um exercício de percepção, gente. É um exercício de perceber como que é isso em mim. Né? Onde que eu percebo energia? Onde que está o foco da minha atenção? Não porque é uma coisa agora definitiva, mas é uma noção, ok? Para perceber alguma coisa que existe em todos nós, mas que talvez me dê uma ideia, tá? De onde eu normalmente sinto mais energia, coloco mais energia e eu acabo também agindo a partir desse ponto, desse lugar, ok? Então agora gostaria de continuar, tá bom? Com a próxima parte, que é uma representação desses três centros, ok? E também estão ligados a esses três cérebros, ok? Então, quando nós imaginamos que nós temos esses três centros, o centro motor aí embaixo, o centro emocional e o centro mental, tá? Nós temos uma divisão de algo que está em nós, mas que ao mesmo tempo tem um certo foco e uma certa energia, ok? E como falei, o centro motor está ligado muito ao material físico imediato, ok? E ativo. É uma questão de atividade. Uma outra parte é esse centro emocional que tem muito a ver com as relações e com a imagem de si e do outro. Como que o outro me impacta, me influencia, como que eu influencio o outro. E o mental, como que eu percebo, né, que eu penso sobre mim ou penso sobre situações e coisas, talvez porque eu continuo a imaginar ou a elaborar planos ou estratégias sobre uma situação ou sobre coisa, ok? Então isso é apenas para ter uma pequena noção, ok? De como você talvez na vida atua, age, ok? E claro que isso nós não temos normalmente consciência no nosso cotidiano, porque faz parte de algo que nós já automatizamos. Nós automaticamente agimos assim no nosso cotidiano. Nós automaticamente nos comportamos assim no nosso cotidiano, ok? Isso é muito importante também reconhecer, porque é como se eu agora despertasse para algo e ver.
Ah, interessante, eu faço isso com frequência. Eu faço isso muitas vezes, ou talvez eu me comporto assim em determinadas situações com frequência. Agora, vem uma outra noção que é agora o que vai constituir a forma do Enneagrama. E para isso, eu vou começar com essa imagem aqui, ok? Parece um tiro-alvo, né? Um alvo de tiro. E é interessante porque é isso um pouquinho. Eu vou só deixar essa imagem para vocês agora um pouco, porque eu vou depois falar algo sobre pecado. Tá? Parece interessante isso, né? O que isso aqui tem a ver com pecado? Não é um alvo de pecado. Assim? Vamos imaginar que nesse círculo nós temos um centro, né? Como aqui. Sim, eu deixei essas três cores representando, tá? Essas três esferas ou essas três energias, os três centros, tá? O centro motor, o centro emocional e o centro mental, aqui bem no meio, e juntinhos. Ou seja, cada um tem sua camada, tem sua esfera, mas eles estão juntos. E no círculo, nós temos um ambiente, nós temos uma esfera em volta, mas aqui temos um centro. E vamos imaginar que essa é a nossa essência. Isso é quem nós somos totalmente. Se eu penso em mim, ou se você pensa em você, você pode dizer que você vive todos os aspectos, o aspecto material, o aspecto emocional e o aspecto mental, sempre em conjunto, plenamente. Né? Você pode dizer para mim que tudo isso que você pensa, que você sente, que você faz, estão em sintonia? No meu caso, não. E por que não? Por que há esse desequilíbrio em nós? Por que tem certas pessoas que estão muito mais nessa energia do centro emocional, ou do centro mental, ou do centro motor, que agem e atuam muito, ou que sentem muito, ou que pensam muito, ok? Eu já estou dando uma noção agora sobre essa ideia das diferentes formas de ser, porque nós perdemos o nosso ser, essa essência, devido a algo que nos aconteceu. E claro, gente, eu estou falando sobre nós enquanto criança, da nossa infância. E isso sempre tem a ver com as condições e situações e os contextos nos quais nós crescemos, mas principalmente o que mais me impactou para que eu tomasse distância de mim mesma, tomar distância dessa minha essência, de quem eu realmente sou, eu inteira, eu inteiro, porque esse é o fenômeno que aconteceu a todos nós, segundo o ensinamento do Enneagrama. Todos nós deixamos de ser nós mesmos, nós nos afastamos da nossa essência, desse ponto central que eu mostrei aqui para vocês, e nós nos afastamos de nós mesmos. E para onde fomos? Para onde eu coloquei minha atenção? Para onde que eu foquei uma parte do meu ser com o qual me identifiquei e formei minha personalidade? Bem, vamos agora fazer uma outra coisa. Agora, olha aqui. Aqui temos um triângulo. E agora eu dividi nesses três pontos os três centros. Hã? O motor aí em cima, emocional na direita, o mental à esquerda. E eu deixei esse ponto para você ainda ter como referência o centro, a nossa essência, aquilo que seria o nosso ser pleno, o nosso ser autêntico. Porque nós deixamos de ser autênticos, nós deixamos de nos expressar autenticamente, a nos comunicar e relacionar de uma forma autêntica, lá mais ou menos, tá? Pelos 6, 7 anos. O que isso significa? E nós ficamos condicionados. E por causa das coisas que nos aconteceram, e no contexto que nos aconteceu, nós nos adaptamos. Eu me adaptei. Eu me adaptei a essas circunstâncias. Eu me adaptei ao grupo,
às pessoas, ao ambiente, sim? E todos vocês podem me dizer, né, que aos 7 anos, vocês já tinham passado por coisas, já tinham acontecido coisas na vida de vocês. Por mais que tem pessoas que, inclusive, dizem, eu nem lembro da minha infância, eu nem lembro de mim como criança pequena, mas já aconteceram muitas coisas, porque a criança é muito sensível, muito vulnerável. E muito daquilo que acontece com a criança guarda. Sim, isso faz sentido para vocês, não? Quando eu falo isso, alguns de vocês já sabem, né? Claro que tinha coisas que aconteceram com vocês e que fizeram vocês se tornar assim. Aqui agora vem essa parte importante do Enneagrama, porque eu posso rastrear a forma como eu me afastei de mim e encontrar o ponto para onde eu fui. Para onde eu fui? Eu fui para a área mental, para essa parte racional, para essa parte onde tem muita energia na cabeça, na parte que observa, que tem essa alerta, ou que talvez raciocina, pensa muito, estuda muito, ou eu coloquei minha atenção na parte emocional, onde eu me conecto muito mais com a parte emocional em mim e com as outras pessoas, pessoas que olham para mim e que eu posso talvez impressionar, ou que talvez gostem de mim se eu me apresento de uma forma, ou que talvez sintam algo quando eu me comporto de um jeito, ou eu fui para a parte motora, para essa parte concreta, material, onde eu faço coisas, onde eu domino certas coisas para ter um certo conforto físico, né? Ok? Então, existem várias formas onde nós nos afastamos de nós mesmos, dessa essência, desse centro. Isso ficou claro para vocês, gente? Sim? Então, essa é a parte básica do Enneagrama. Esses 3 grupos, porque NA significa, gente, 9. Estranho, né? Agora nós já vimos só 3, sim? Para ser 9, faltam mais 6, né, gente? Pela matemática. E agora vamos para essa parte matemática. Eu vou agora explicar para vocês como é que o Enneagrama ele é construído. E ele se constrói exatamente a partir desse triângulo. Esse triângulo é essencial para compreender o Enneagrama. Porque no número 3, como eu já falei para vocês, nós temos uma simbologia e um significado mais profundo. Nós somos 3, nós somos, né, tricerebrados, temos 3 cérebros. E além disso, temos essas 3 partes em nós. E quando eu falo do 3, agora imaginem, tá? Eu não vou explicar isso aqui, mas imaginem agora numa representação. 3, né, que é o 3 básico, 6, que é o múltiplo de 3, e 9, que é o 3 vezes 3. Ok? 3, 6 e 9. Agora vamos olhar para essa representação. E agora nós temos uma outra representação que não vai nessa regra do 3, o triângulo com os múltiplos de 3, mas vai para uma ideia desse dessa união, quem nós já fomos, essa essência, essa autenticidade, né? E uma divisão que ocorreu. Nós nos dividimos. Uma parte nossa ficou para trás. E nós desenvolvemos esse caráter, essa personalidade, e ficamos só com uma fração. E como é que é essa fração? Segundo os ensinamentos do Enneagrama, eu vou agora abreviar aqui muito, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Existe uma fração que acontece assim, ó. Eu divido que é a representação do do único, por 7, que é um outro número simbólico muito importante. 7 dias da semana, as 7 notas, 7 cores do arco-íris, enfim. 7. 1 dividido por 7, gente, dá nessa fração. Olha isso. 0,142,857. Agora olhem os números. 1 vai lá pro 4. 4 pro 2. 2 pro 8. 8 pro 5. 5 pro 7. E 7 volta de novo para 1, porque essa fração é infinita. Ela não termina. E vocês veem aqui, eu fiz uma pequena brincadeira, isso não é importante, tá? Dos números, porque nós vemos o seguinte, tá?
nós podemos fazer exatamente a adição ou subtração oposta, paralela, que dá exatamente o mesmo número. O que quer dizer com isso? Quanto que é 7 menos 6? É 1. E 2 mais 6? É 8. Quanto que é 1 mais 3? É 4. E 8 menos 3 é 5, ok? Então, isso é só uma das brincadeiras. No Enneagrama, isso existe muito, ok? Existem várias outras formas onde essa parte geométrica paralela acontece. Mas o mais importante, gente, é o quê? Quanto que é 8 mais 1? E quanto que é 7 mais 2? E quanto que é 5 mais 4? Todos os números dão 9. 9 números. 9. Porque agora vamos juntar o triângulo com essa parte, que é a fração do 1 por 7, que dá exatamente nessa sequência, e nós temos o enneagrama. Ixi, gente, olha, eu pulei uma parte aqui. Aqui temos o enneagrama, gente, mas eu ainda quero explicar algo para vocês, ok? Eu esqueci de inserir aqui uma parte. Agora vamos falar rapidinho sobre pecado. Pecado. O significado de pecado. Vocês, com certeza, todos vocês fizeram catequese, ou mais ou menos, não sei, hoje em dia já não é mais tão certo, as pessoas que fizeram catequese ou não. Lembra da catequese? Pecados capitais? Pecados capitais, quantos eram mesmo? Quantos pecados capitais tinha? 7, né? Não eram 7? Estranho. Mas o enneagrama é 9. Então, espera. O que significa pecado? E agora lembra dessa imagem que eu mostrei para vocês antes, que parece o alvo. Sim? Nas línguas mais antigas, eu gosto disso, eu gosto de idiomas, né? Eu fui tradutor, como a Ju já falou, né? Ah, aliás, eu sou alemão, tá, gente? Então, quando eu falo um pouco esquisito, é porque eu sou alemão, tá? Eu moro aqui há 22 anos, mas às vezes. Em hebraico, a palavra de pecado significa literalmente errar o alvo. Errar o alvo. Ok? Que interessante, não? Pecado significa nada mais do que errar o alvo. Só. E em grego, que é o outro idioma mais antigo, o que significa pecado? Amártia. E amártia significa sair da rota, sair da trajetória. Olha que interessante. E agora vamos para uma língua mais próxima ao português, de onde vem o português, do latim, pecare. Pecare significa, gente, perder o pé, tropeçar. Olha que interessante. O que vocês não viram em nenhuma dessas três definições de pecado? Erro. Pecado como erro, como algo que vocês fizeram errado, como algo que vocês deveriam não ter feito, que vocês merecem ser castigadas por isso. Não está escrito ali. Está escrito que vocês perderam o alvo, que vocês perderam o pé, tropeçaram e saíram da rota. Saíram de qual rota? Essa conexão comigo. Esta conexão com minha essência, com minha autenticidade, com o meu eu, de quem eu realmente sou. Isso faz sentido, gente? Isso não é um pouco melhor do que aquilo que eles falaram para vocês na igreja, que pecado é porque você é pecadora e que você fez algo errado e você merece ser castigado e ai, 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 ai. Hã? Só que vamos lá. Vamos agora falar dos pecados. Os pecados, como diz a igreja, eram 7, né? Antigamente eram 7. Tá? Mas aqui tem 9, ok? Não se preocupem. 9 pecados. 9 formas de ter perdido o pé, de sair da rota, de errar o alvo. 9 formas de pecar. O que significa então pecar? Todos nós pecamos. Mas por que pecamos? Porque saímos dessa rota. Porque algo nos acontece, né, que leva ao pecado. E como é esse pecado? Então, 7 pecados capitais são esses, né? Ira, orgulho, inveja, avareza, gula, luxúria e preguiça. Agora faltam 2. 2 que existem no Enneagrama, tá? Que é interessante. Medo ou covardia e vaidade.
Agora, que interessante, né? Parece que a igreja não incluiu nem medo, nem vaidade na lista. Sabe por quê também? Porque é bom deixar as pessoas com medo de Deus, medo do inferno, medo do castigo, não? E vaidade também não incluíram. E vaidade, vocês já foram para uma missa? Vocês já viram como se vestem os sacerdotes? Né? Quanto ouro tem nas igrejas? Ou quanta coisa, né? Grandiosa, com mármore, com ouro. É interessante, né? Mas a vaidade não parece ser tão ruim, não. As pessoas irem, né, todas bonitas e bem comportadas para a igreja, sim? Para serem vistas na igreja. Ou seja, a vaidade tem a ver com isso, com aparência, coisa que a igreja também não condena, sim? Então vamos lá. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre esses três grupos. Eu estou falando agora já de egos, de personalidades que nós desenvolvemos como um pecado, como uma forma de eu me distrair e desconectar de mim. Então aqui temos esses três grupos. Olha que interessante. Então juntamos o 3 do triângulo com a fração do 1 por 7 e temos 9, gente, 9 pontos. Aqui está o enneagrama, ok? Essa figura de 9 pontos que é dividido em três grupos. E esses grupos vocês acabaram de ver. Nós temos o grupo lá de cima, que eu deixei assim, né? Mais preto, que é os motores, os eneatipos do centro motor. Os três da direita, de vermelho, são os eneatipos emocionais e os eneatipos mentais em azul. Eu vou só explicar uma coisa muito breve, tá? Isso não é agora para vocês se identificaram com nada, mas talvez ressoa um pouco com vocês. Porque quando eu falo da preguiça, a pessoa pensa que é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não gosta de fazer nada, né? Uma preguiçosa que fica na rede, deitado o dia inteiro. Não, não. Aqui eu não estou falando dessa preguiça. Aqui se trata de uma preguiça de ser. São pessoas que fazem muito, que trabalham muito, que querem sempre estar ali envolvidas, ou ajudando, ou levando, ou buscando. Conhece aquelas pessoas? Você pede alguma coisa para elas, ela faz. Ela faz. Pessoas que fazem, porque são motoras. E aí, quando nós olhamos para os outros dois, a luxúria e a ira, luxúria. Luxúria é uma palavra muito antiga, quase não se usa mais, né? As pessoas falam em luxo, mas isso não tem nada a ver com luxúria. Luxúria é intensidade, é muito, é sempre tudo. E essas pessoas são muito possessivas e intensas. Pessoas que gostam de comer, gostam de beber, gostam de fazer outras coisas também. Porque uma vez que estão em contato com algo materialmente prazeroso, elas gostam. E elas gostam do poder para fazer essas coisas. Tem a luxúria. A luxúria tem muito a ver com aquelas pessoas que não querem sentir de forma alguma vulnerabilidade. Então, são pessoas também duras, pessoas que aguentam, pessoas que enfrentam. Hã? E do outro lado temos a ira. Ira parece uma coisa, né, de uma pessoa irada, sim? Mas essas são pessoas que evitam muito parecerem ser raivosas, porque essas pessoas condenam a raiva. Essas pessoas sentem a ira. Ira não é raiva, não é a mesma coisa. Ira porque as coisas estão muito erradas e tem que melhorar. E esse seu cabelo, e essa roupa que está suja, e isso você não fez certo, não. Você deveria ter feito diferente. E isso não se faz. Porque do jeito certo é assim. Conhece gente assim? Criticam muito. Criticam a si e o outro. Pessoas críticas. Pessoas muito severas, muito rígidas. Que também se desconectaram da criança, da alegria. E que estão dentro de um modo de ser que é perfeito, segundo o que eles acham. São pessoas perfeccionistas, pessoas rígidas, ok?
Eu estou dando só uma pincelada agora nos eneatipos. E temos os emocionais que são diferentes, que têm um outro foco, porque tem muito a ver com isso que eu falei da vaidade, da imagem. Quando vamos para esse ponto da vaidade, são pessoas que se adaptam muito àquilo que as outras pessoas querem. Sabe aquela aeromoça? Aquela aeromoça que cumprimenta todo mundo igual. Olá, olá, bem-vindos. Olá, olá, bem-vindos. Mesma cara, o tempo todo, né? Cabelo bonitinho, sim? E quando você vê ela num outro voo, o cabelo dela vai estar igual, igual. E ela vai falar o quê? Olá, bem-vindos. Olá, bem-vindos. Bem-vindos. Igual. Sempre no automático. Pessoas que se adaptam ao ambiente para parecer aquela pessoa que está perfeitamente adaptada. Uma pessoa que pode aparecer em qualquer contexto, no grupo de advogados, no grupo de médicos, no hospital, num grupo de pessoas hippies, tá? Sempre tem aquela pessoa arrumadinha, aquela pessoa onde não parece nada está muito fora de ordem, tudo está muito arrumadinho, e os homens também bem, né? Masculinos, bem musculosos, as mulheres muito femininas, sim, muito vistosas, né? Para não falar outra palavra, sim, pessoas que gostam de aparecer para serem vistos e gostam de mostrar o que são, para que alguém olhe para elas, para que se sintam vistas. São pessoas que gostam de aparecer para se sentirem amadas. Isso, obviamente, é um engano. Não? Aqui estou falando do ego, estou falando de uma parte da personalidade que é confundida como ser. Nos orgulhosos, no número 2, orgulho, o que significa orgulho? Parece aquela pessoa nariz em pé, né? Parece aquela pessoa que sempre se acha. E essas pessoas se acham de fato, mas se acham como? Se acham ajudando as pessoas, sendo muito carinhosas, muito bondosas, pessoas que muitas vezes querem ajudar todo mundo para receber o aplauso, para serem reconhecidas por serem tão boas, mas tão boas. Sabe aquela pessoa que te fala assim: vem cá, eu sei que você está precisando de um abraço. Aí abraçam. Aí aquela pessoa diz: ai, só você me abraça assim. E a pessoa diz: eu sei. Ah, eu que sou especial. Eu que sou importante. Eu que tenho para dar. São pessoas que se identificam com essa falsa abundância. Eu tenho, o outro precisa de mim, ou o outro não tem e eu dou. Ok? Pessoas que vivem nessa identificação em serem mais que o outro. Por causa disso é o orgulho. E aí existe um contraponto, que é no ponto 4, inveja. Inveja. Inveja parece também ser a coisa óbvia. Ah, eu queria ter, mas eu não tenho. Sim? Mas é uma coisa existencial nesse ponto. A pessoa da inveja não vê o que ela mesma tem. Ela vê o que o outro tem que falta a ela. São pessoas que vivem muito nessa ideia da falta, da carência, do que ainda não são ou não conseguiram. E são pessoas que podem reclamar muito, e reclamar de si, ou reclamar dos outros também, porque não receberam suficiente atenção, ou afeto, ou aquilo no certo, porque elas não sabiam como fazer e ninguém ajudou elas, e elas que fizeram tudo sozinho, tudo por conta própria, e sofrem muito. Sim? Então são pessoas muito sofredoras, muito identificadas com a ideia do sofrer. Viver é sofrer. Eu sofro, logo eu vivo. Sabe? Tem aquela pessoa que diz, eu penso, logo existo. No 4 é eu sofro, logo existo. Sim? O 4 é um caráter é, muito inferiorizado. Ele se inferioriza, ele se coloca abaixo dos outros. O 2 se coloca acima. Né? O orgulho. Ok? Então temos o outro grupo que é dos mentais, que eu já falei, né? Que é essa parte do pensar mais, essa parte com foco na energia do centro mental. E é interessante porque a palavra-chave aqui do ponto 6 é medo. Agora, não é medo de barata, medo do escuro, medo de, sei lá, gente armada, medo de roubo, não.
medo da vida, medo de não ter certeza, medo de errar, sim? Existe uma bela canção do Lenine, né? Que o medo é tão grande que dá medo do medo que dá, tem? Tem? O medo como algo que é para ser evitado a todo custo. Então, essas pessoas se preparam, pensam, são pessoas muito paranoicas, pessoas que têm esse olho arregalado. Você já ficou sabendo que aquilo aconteceu e você soube que estão fazendo aquilo e que talvez na próxima pandemia, que pode haver uma próxima pandemia, viu? E olha lá, ok? Pessoas muito neuróticas com perigos ou ameaças ou coisas que podem acontecer, sim? Pessoas que estão muito preocupadas também em cometer erros e talvez algum castigo acontecer, ok? Medo, nesse sentido mais profundo da palavra. E em cima tem uma outra palavra que parece nem ser dos mentais, né? Porque parece mais uma coisa dos motores, gula, porque parece ser de comer, né? Gula, guloso, alguém que gosta de comer muito ou de tudo. Mas essas pessoas são mentais. Então, o que é a gula aqui? Gula. Gula é de saber, conhecer, vivenciar, experimentar um novo restaurante, experimentar um novo cinema, ver um novo filme interessante, ler um livro, fazer um curso, coisas novas para alimentar a cabeça, para ter novas ideias, novos projetos, talvez para conversar com as pessoas e contar. E elas adoram conhecer novas pessoas, novas coisas, novos lugares e falar sobre, porque são pessoas que falam muito. Seu dia é longo, tá? E vendem muito bem, vendem qualquer coisa, vendem até geladeira no Polo Norte, para Esquimó, tá bom? Para esquentar comida. Então, são pessoas que convencem muito na lábia, são pessoas muito boas em convencer e seduzir falando. E não são pessoas que gostam muito da mesmice, das coisas repetidas, e não gostam também da dor. Não é aquela pessoa que te liga lá no hospital e fala assim: ah, quando sair a gente vai tomar uma. Ou que não gosta de ir no funeral e fala assim: ah, depois a gente se encontra então, né? Porque não gostam dessa ideia de doença e morte, tá? Não é com essas pessoas, não. Pessoas que não gostam de se comprometer, que não gostam da seriedade. Tem pessoas que gostam muito da piadinha, fazem piada com tudo ou de todos. Tem stand-up comedy, tá? O último eneatipo aqui é um eneatipo também muito característico. É a palavra aqui é avareza. Avareza parece assim, né? Mão de vaca, pessoa que não gosta de gastar. Mas essas pessoas sofrem com um outro tipo de avareza. É a avareza na relação, avareza em se abrir. Pessoas muito retiradas, pessoas muito afastadas, pessoas que pensam muito e falam muito pouco. Enquanto o Eu-7, o Gula, fala muito e pensa um pouco menos, o 5 fica muito no próprio mundo, muito absorvido, em si mesmado. Isso é uma característica muito forte do eneatipo 5. Ok? Pessoal, aqui eu dei só uma pincelada muito rápida, muito generalizada dos 9 eneatipos principais e, obviamente, segundo como Cláudio Naranjo aborda esse tema. Porque aqui nenhuma é melhor ou pior. Todos nós somos igualmente afastados do nosso centro essencial, da nossa essência e da nossa autenticidade. E a ideia do Enneagrama é mostrar, é evidenciar de como eu me identifico com essa ideia de como eu sou. Então, vocês talvez já ouviram alguma coisa aqui que ressoou para vocês e vocês falaram: ah, eu sou meio assim, ah, eu faço isso, né? Porque, de fato, nós reconhecemos com mais facilidade, às vezes, as nossas próprias características quando nós temos um espelho, ou nesse caso, um mapa, para nos orientar. Esse é um mapa para nós compreendermos a nossa personalidade e poder entender quem eu não sou. Porque ninguém de vocês aqui é um eneatipo 6, eneatipo 2, eneatipo 4 ou 9. Vocês são pessoas, vocês são seres humanos. Né? Vocês só, como eu também, viveram e passaram por coisas que fizeram vocês, como eu,
pecar, tropeçar, perder o pé, sair da rota, se desconectar de si para poder sobreviver, para poder dar conta, ok? E agora eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, assim, o que vocês acharam e se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. E a única condição que eu tenho é que vocês ligam suas câmeras quando quiserem falar alguma coisa, tá? Nós temos ainda uns minutinhos, ok? Muito bom ver vocês aqui. Eu acho que já vi quase todo mundo. A Alessandra que entrou mais tarde, mas também você muito bem-vinda, Alessandra. E depois gostaria que talvez a Sofia desse um pequeno relato, um resumido relato da sua experiência. Então vamos lá, pessoal. Quem tem uma pergunta, quem gostaria de falar alguma coisa? É só levantar a mão que eu libero aqui o microfone rapidinho. Eu sei, todos já querem falar. Eu sei como é que é. Eu tenho que escolher uma pessoa. Desculpa, tá? Eu tenho que escolher uma pessoa. Então, quem gostaria? Kaká? Oi, querido. O Matias, para mim, essa live está sendo assim, muito esclarecedora, né? Assim, esses pontos, enneagramas, né? Eles assim, fazem muito sentido. E aí, assim, o que eu tenho a perguntar é se esses 9 pontos, eles, porque assim, eu penso que cada um de nós temos um pouco de cada um. Aí tem uns que têm uma intensidade maior, né? Aham. E se isso eu estou entendendo certo. Sim, isso é muito bom que você está perguntando, eu falando isso, Kaká. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Obrigado, viu? Porque uma vez que estamos falando dessa divisão, eu me dividindo, né? Talvez dá essa impressão de que eu posso me dividir para vários pontos. Mas nós pensamos agora numa criança, uma criança pequena. Como criança pequena, eu não conheço muito o mundo ainda, né? Por mais que eu tenha um mundo interno onde eu já vivi muita coisa, já vi muita coisa. E ali, Kaká, é muito importante, e nesse pecar, nesse pecado, eu tomo uma rota, é uma. E eu me distancio de mim indo em direção a um ponto desse mapa do enneagrama onde eu vou desenvolver uma máscara, uma personalidade. Então, sim, existe um eneatipo com o qual eu me identifico. Um eneatipo ele vai ser essa minha capa, essa minha máscara, essa minha estrutura para eu sobreviver no meu mundo. E é muito importante o que você está dizendo, porque existe uma correlação entre eneatipos, mas existe só um ego que eu vou expressar e que eu vou viver. Tá? Então, é que existem, né, essas várias formas, mas que de fato é um eneatipo. Eu tenho uma personalidade. E a minha personalidade se parece muito, em muitas coisas essenciais, com essas pessoas que têm a mesma personalidade que eu, porque nós temos o mesmo eneatipo, né? Tá? Então, eu tenho um eneatipo e você pode ter um outro, por exemplo. E quando você conhecer pessoas parecidas contigo, é como se você já tivesse uma coisa assim, eu acho que eu te conheço. Eu conheço o seu jeito. Eu conheço essa energia que essa pessoa tem, tá? Então, assim, eu acho uma coisa bem legal, Kaká, que você falou agora, porque é importante, primeiro, entender como é que é isso, como é que são esses eneatipos, para eu, então, buscar onde que é o meu ponto de referência, onde que eu desenvolver meu caráter e minha personalidade. Muito bom, viu, Kaká? Muito obrigado, tá? Ok, pessoal. Alguém mais tem uma pergunta? Eu gostaria de falar alguma coisa, perguntar algo sobre essa apresentação do Enneagrama, né? Isso aqui foi só mesmo para vocês terem uma noção de que se trata, tá? E nós vamos ter, né, a partir do dia 16 para o dia 18 em Maceió, de agosto,
dá essa oportunidade de nos encontrarmos em pessoa e temos essa vivência presencial. Júlia está aparecendo, então, sim, Júlia. Liberar seu microfone, querida, por favor. Oi. Desculpa, antes eu não tinha falado direito, porque eu estava chegando em casa naquele momento tentando me Certo, organizar um pouco. bem-vindo. Eu queria entender, assim, não sei se a palavra seria exatamente essa, mas qual o objetivo, assim, né? O Eneagrama, o que ele nos traz? Só esse Isso, autoconhecimento isso, né, de se perceber, sabe, assim, para onde nos leva, na verdade. isso, exato. Eu vou ser bem sincero contigo. No meu caso, Julie, eu, né, que conheci o Enneagrama lá em 2003, 2004 e depois quando eu fui para a escola SAT, o Enneagrama para mim me levou para uma crise, porque eu acabei me desidentificando de coisas que eu achava que eu era. E eu não sou. Eu não sou essa pessoa que eu acredito ser, por isso que eu criei tudo isso com muito esforço para deixar de ser algo que sim eu sou, que sim eu sinto, que sim eu tenho, para ser mais eu, para ser mais a pessoa, né, que sente coisas, que sente raiva, que sente medo, que sente todas essas coisas e pode expressar isso. Então, o caminho do Enneagrama, o primeiro caminho do Enneagrama, é o caminho dessa desidentificação. Que é para o ego é muito difícil isso, porque é uma frustração. É como se esse auto-engano, onde eu me enganei para poder sobreviver e dar conta, e ver que isso tudo eu não precisava. Eu fiz isso porque me serviu, mas ao mesmo tempo eu deixei, né, Julie, de expressar ou fazer coisas de tão acostumada que eu fiquei, de tão repetidas vezes eu fiz as mesmas coisas para poder, né, me proteger, para poder não sentir mais essas coisas, porque uma coisa que eu vou te falar, o nosso ego nos protege de nós mesmos, como eu te disse. Ele nos afasta da nossa dor, a nossa verdadeira dor. Né? Por exemplo, a dor de não ter se sentido amada, de se sentir rejeitada. Né? Porque a partir disso nasce a resposta do ego. O ego diz: ah, vocês me rejeitam? Então eu vou fazer algo para nunca mais ser rejeitado. Ah, eu não me sinto amada? Agora eu vou fazer algo que vai me fazer me sentir amada. Sim? Porque esses são esses enganos, esses são esses pontos que nós temos que descobrir como que eu fiz para dar conta e para sobreviver e a custo de quê? Né? Uhum. Então, Julie, isso é uma pergunta muito boa, tá? E é uma coisa importante para mim, tá? Da forma como eu aprendi o Enneagrama não é uma ferramenta para fazer uma coisa. Ele é um caminho mesmo que te leva mais para você e te leva também de volta para algo que está aí, né? E que talvez você não gosta de olhar, não gosta de sentir, que é Uhum. desconfortável, porque o ego te mantém em uma zona de conforto, mas também te mantém presa para você não lembrar dessas coisas, não voltar a sentir dessas coisas, porque é como se dissesse, você não pode ter assim. Por exemplo, você não pode ser Uhum. triste. Não pode ser triste, não pode chorar. Ou não pode fazer cara feia. Não faça cara feia. Hum? São essas coisas, essas crenças ou essas ideias que Cláudio Naranjo chamou de ideias loucas. Sabe por quê? Uhum. São ideias que nunca têm uma conclusão e não têm solução. E que nos mantém nesse funcionamento automático, esses automatismos, sabe? Essa coisa que eu vivo fazendo, todo dia eu faço, todo dia. Então, isso é digamos assim, um autoconhecimento muito forte para nós encontrarmos uma outra maneira de eu me conectar e sentir mesmo aquilo que está em mim e poder também expressar isso para o outro, né? E claro, isso é para gente que tem culhão, viu? Isso é para gente corajosa, tá? Uhum. E você é muito bem-vinda, tá? Para fazer essa experiência. Obrigada. Ok, obrigado, Ju. Legal. Obrigado, importante. Sim. E aí, pessoal?
Mais perguntas ou comentários também. Sim, Araci, tudo bom, querida? Araci é minha colega aqui em Floripa, passando frio junto comigo. Peraí, Araci, vai de novo. Oi? Isso. Sim, ok. Sim, O, o Matias, na década de 90, o Enneagrama teve um boom aqui no Brasil, sim, sabe? eu sei. Aham, Era assim, né? o- sim. como é que é? A fala do momento. Aí eu fiz um Enneagrama, e se eu não me engano, eu era mais dois, sabe? Aham, sim. Orgulho, né? A gente muda. Boa pergunta também. Boa pergunta. Primeiramente, é um pouco assim, complementando o que a Cacá tinha perguntado, né? Que a gente tem um pouco de tudo. Não, nós não mudamos de ego. Nosso ego é algo que é tão intrínseco ao nosso desenvolvimento enquanto criança, né? Que eu falei, são automatismos, gente. Um automatismo não é fácil de mudar. E esses hábitos e esses padrões internos também são muito, muito fortes. Mas é uma possibilidade, Araci, de eu minimizar os efeitos dessas minhas crenças e ideias internas e aumentar minha autoobservação. E dizer, por exemplo, ó, oh, meu egozinho aqui, ó. Ó, oh, minha máscara aparecendo de novo. Ah, eu tô de novo sentindo desse jeito. Ah, eu tô de novo pensando naquilo. Ok. E reconhecendo isso, diminui essa intensidade com a qual eu me identifico com essas ideias loucas ou com esses hábitos, esses automatismos. Então, não se Uhum, trata de acabar com o ego, matar o ego, quebrar o ego, sim? Porque o ego também nos ajudou, ele nos acompanhou, né? Mas eu não devo mais me confundir com ele, sim? E a outra coisa que uhum, você disse, né, Araci, muito importante também. Ninguém é mais uma coisa e menos outra, ok? Ou seja, a pessoa, de fato, né, desenvolveu esse caráter, tá? O caráter orgulhoso é um caráter muito complicado nessa ideia de que ele se sente especial e não consegue muitas vezes se conectar com os outros, porque tem essa necessidade de se sobrepor para se sentir amado, porque tem pessoas precisando de mim, precisando de mim. E quando alguém precisa de mim, é que a pessoa me ama, né? E a pessoa tem que achar que eu sou assim a salvadora dela. E podem ser homens, podem ser mulheres, podem ser relações de casal ou não, tá? Isso tem várias formas onde a pessoa se confunde, né? Inclusive obviamente também no desenvolvimento profissional, tá? E uma das formas que você falou agora dos anos 90, Araci, isso aconteceu com o Cláudio Naranjo nos anos 70. Nos anos 70, nos Estados Unidos, teve esse boom, primeiro boom ocidental do Enneagrama, que infelizmente também instrumentalizou o Enneagrama como uma ferramenta de colocar as pessoas nas caixinhas de colocar as pessoas nessa caracterização. E que infelizmente não leva muito para o autoconhecimento. Muito bem. Obrigado, querida, é. viu? Muito bom te ver. Na Fala. verdade, na época, Matias, que eu fiz, Sim, eu como desacreditei, sabe? sim, Porque foi uma coisa assim muito, sabe? sim, Como é que é muito tensa, muito. E era um auê muito grande, sim, sabe? E eu sou sim, meio. Para mim, tudo que é moda perde o modo. é, Então, eu fiquei com o pé atrás e não fui a fundo sim, me sim. Isso. autoconhecer, sabe? Isso, isso. E isso aconteceu, o Cláudio Naranjo ficou muito em crise. E uma das razões pelas quais ele veio para o México, ele veio para o Brasil, foi porque ele quis sair dos Estados Unidos, ele quis sair totalmente desse contexto americano para poder reiniciar a proposta da Escola Sati. Né? Muito bem. Uhum. Obrigado, viu, Araci? Obrigado, bem-vindo. Ok, pessoal. Mais alguém gostaria de falar, perguntar alguma coisa? Vocês são bem-vindos, tá? Depois eu gostaria só que a Sofia tivesse um tempinho para falar e depois a Ju ainda vai fazer aqui o convite final. A Alessandra já falou que vai estar conosco. Nossa, Alessandra, que legal. Ela não pode falar, mas tudo bem. Ok. Mari, talvez você tenha alguma pergunta, alguma coisa, talvez que ficou de hoje, alguma impressão, um retorno.
Tá para escutar? Sim, estou te escutando, querido. Ah, tá. É porque meu fone descarregou e aí ficou bem baixinho agora aqui. Tudo certo. Eu não conhecia, achei bem interessante, né? Inclusive, quem me convidou foi a minha psicóloga. E preciso ler um pouco mais sobre, claro, né, para entender como acontece esses números, como é posto, né, na situação. Mas, assim, achei muito, muito interessante. Que bom. E me identifiquei, como já foi falado aqui, assim, com vários pontos, né, como se, Sim. eu tenho um pouquinho de cada um. Aham, sim, exato. E é muito importante o que você está falando, Mari. Muito obrigado, viu? Porque existe um ponto crucial, existe um ponto como se fosse esse é meu ponto. Esse é o ponto onde eu percebo que tem algo existencial, onde eu tenho alguma coisa que intensifica a minha vivência, que intensifica algo que é muito meu, que eu me identifico muito. Ah, e isso é o mais importante também nessa primeira parte do Enneagrama, aquilo que nós vamos ter como experiência em grupo, né, em Maceió, em breve, em agosto, para vocês conhecerem essa forma que nós sentimos e percebemos, observamos, e ao mesmo tempo temos uma noção, né, de como eu confundi esse ser com estar. Eu estou nesse ponto do NA tipo, mas eu sou muito mais. Você é muito mais, né? Eu também, enfim, todos nós. Ok. Gente, finalmente gostaria só de dar uma breve oportunidade também, antes da Juliana e eu terminamos aqui nossa palestra, para a Sofia falar rapidamente. Fico muito feliz que a Sofia está aqui, nem sabia que a Sofia ia estar aqui, mas ela pode falar rapidamente da vivência dela, porque ela esteve tanto no curso online, como depois no curso presencial de Enneagrama, e ela me disse, né, coisas boas, então talvez ela possa agora compartilhar rapidamente. Sofia, querida, tudo bom? Ai, muito obrigada, Matias. A minha vida também é a constelação me fez, não te fez, mas é antes do Enneagrama do Matias e depois. O Enneagrama, ele me libertou. Ele me foi desafiador e quando eu descobri, então, porque eu gosto do Matias, porque o Matias ele vai andando com a gente, então ele não te dá múltipla escolha, não. Ele vai fazendo você mesma se perceber e se descobrir, no mínimo. Então, quanto menos teoria, a minha dica é quanto menos teoria você tem antes de se encontrar com o Matias, é melhor. E depois, sim, a teoria, aí ela vai fazer sentido. Antes a teoria acho que vai confundir. E quando eu descobri e fiquei chocada com aonde eu estava bem próxima e agora me movimento, a minha vida fez assim, nossa, agora eu entendi o meu modo, né? E interessante, Matias, agora, quando eu me coloco, eu verbalizo os palavrões em Ah, alto bom tom, e eu já vou dizendo, olha, eu né, no meu quarto lá que eu vou, e olha, minhas emoções estão assim, e eu já descasco, eu já percebo. Esse é por onde eu passo para chegar na minha essência. Então, olha, Enneagrama não é uma ferramenta, mas é um. Não dá para viver sem Enneagrama. E agora, quando eu olho o outro, antes eu taxava, né? Isso assim. Não, agora eu consigo olhar além por um outro lugar, e aí eu percebo que é o ego. Não é que ele é raso como um pires, não. É algo aonde ele se conseguiu sobreviver. Então, para mim é fantástico. Façam sem ler por enquanto. Leia depois, Mari, tá bom? Aí você vai ler o que o Matias te indica, tem filmes. E quando eu fiz aí o presencial, foi fantástico, porque ficou mais claro. E agora, eu ouvindo o Matias, eu já sabia, já ouvi, mas foi uma releitura agradável. Isso.
ressoou de um outro lugar em mim, você entendeu? Então, eu recomendo, recomendo, recomendo. Muito obrigado, viu, Sofia? Ó, é agora da Sofia que veio a boa palavra. Sofia, você tá outra, ok? Quem te Outra. viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê. Pessoal, olha, Sofia, muito feliz, viu? Muito grato também pela sua presença aqui. E, pessoal, vamos então encerrar aqui, eu e a Juliana. Juliana, muito obrigado, né? Que você agora está com essa proposta de me trazer para Maceió. Primeira vez que eu vou dar o Enneagrama presencial aqui no Brasil. E ela, então, está com essa proposta no espaço dela e pode dar algumas informações agora. Nossa, Matias, eu fiquei já contando os dias para chegar logo agosto e a gente poder se encontrar aqui com você trazendo esse curso, né, essa possibilidade de crescimento, de amadurecimento. E você falando, eu fiquei com a impressão assim de que o Eneagrama é a porta, é uma das portas para a gente acessar a consciência, né? E não tem evolução, a gente não evolui sem a gente tomar essa consciência e desmistificar os condicionamentos que a gente, ao longo da vida, principalmente quando a gente é criança, a gente vai se colocando, né, Sim. em certos padrões, em certas situações que a gente fica preso, né? Então, o Eneagrama me vem como essa porta da consciência para clarear e nos levar para a nossa origem, para a nossa essência, para quem nós somos, né, de uma forma leve, né, que eu gosto muito do seu trabalho, que é como a Sofia falou, não é de uma forma taxativa, não é uma coisa assim que a gente é, olha e diz assim, o eneatipo de cada um, né, o foco não é esse, é o despertar, é a busca de cada um, é a busca da verdade de cada um, que cada um traz na essência, na origem, né, então eu estou contando já os dias para agosto, torcendo aqui para a sua chegada, para que a gente realmente possa expandir a consciência. O que eu costumo dizer muito no consultório, consciência é presente de Deus assim na nossa vida e a gente só consegue chegar em algum lugar, sair da onde estamos, tomando uma consciência da nossa verdade, né? Então, sintam-se o chamado, que o chamado vem do coração e está aí. Vamos torcer e contar as horas agora para agosto. Então, pessoal, convidam as pessoas conhecidas que possam gostar dessa proposta do Enneagrama. Do dia 16 ao dia 18 de agosto eu estarei no Espaço da Juliana, em Maceió, né, Ju? E também eu ficarei a semana em Maceió, porque aí tem um segundo curso do acompanhamento, acompanhar a si para acompanhar o outro, onde eu vou focar mais na postura de Bert Helling, a postura dentro do conhecimento da constelação familiar, e isso vai ser um outro curso que eu também vou oferecer, que é só sábado e domingo, do outro final de semana. Então, a semana toda eu estarei em Maceió com a Juliana e espero por vocês, espero que vocês gostaram. A Juliana está aí e vocês podem entrar em contato com ela, tá bom? Muito obrigado a vocês todos, muito, muito obrigado. Agradeço pela presença Grata de a todo você. mundo, bom te ver de novo, Araci também. Tá bom, pessoal? Obrigado e nos vemos. Grata, Matheus, grata a sua disponibilidade, viu? Gratidão. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.